Hi students, how are you? This is Teacher Carlos again, and let's start our class number 14, ok? Vamos começar a nossa aula de número 14. Mas antes disso, vamos dar uma relembrada no que nós conversamos na aula anterior. Vejam comigo aqui, olha só. Na aula anterior nós falamos sobre pets, né? Nós começamos a aula comparando um vocabulário de animais selvagens e domésticos, né? Tinha um texto também que falava sobre a possibilidade de você adotar um animal silvestre como um pet, né? E revisamos também os verbos modais, aqueles verbos que indicam modalidade. Para hoje, nós vamos conversar sobre um país que, na minha opinião, é um dos mais fantásticos que tem, por uma série de razões, que é o Canadá, tá? E vamos conversar também um pouco sobre os comparativos. É um conteúdo bem simples, vocês irão ver que é bem fácil, ok? So let's go. Warm up. Para a gente começar, eu coloquei aqui um mapa, tá? E nesse mapa ele aparece em foco a América do Norte, tem um pouco aqui da América Central, mas o foco está justamente na América do Norte, tá, ok? E aí temos aqui os Estados Unidos, o México, mas o foco aqui é no Canadá. Do lado de cá, eu tenho algumas informações sobre esse país, só que eu não estou falando que informações são, do que elas se tratam, tá? Nós temos aqui um número, ok? 998,500 kilometers. Tem aqui mais um número, 37.59 million. Temos aqui Canadian dollar, English and French, Dominion of Canada, ok? Então nós temos essas informações. Vocês vão colocar aqui embaixo sobre o que elas se tratam, da onde que são essas informações. Então nós temos aqui, olha, official name, area, population, official languages and currency, ok? Dá para reparar que muitos aqui são cognatos, são parecidos com o português, fácil de saber, exceto a última. Você talvez possa ir por eliminação, ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso no caderno de vocês, daí já a gente vê as respostas.
Então vamos ver aqui sobre o Canadá. Official name, o nome oficial, Dominion of Canada, ok? A gente conhece obviamente como Canadá, mas o nome oficial é justamente esse daqui. Area, essa daqui que é a área, né, na totalidade do país, ok? 9.985.000 kilometers. Population, no último censo, se não me engano, que foi em 2019, tem uma população bem grande, olha, 37.59 million people in the country. Né? Nesse país, essa é a população. Official languages, English and French. O Canadá ele tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Currency significa moeda. Qual é a moeda do país? This is the Canadian dollar, que no caso é o dólar canadense, ok? Vamos seguir. How is your Canadian English? Como que está andando, como que vai o seu inglês canadense? Gente, assim, para pensar no Brasil, né? O Brasil é um país continental como o nosso, cuja língua portuguesa é a língua oficial. Dentre as regiões do nosso país, a gente tem diferenças grandes de vocabulário, maneiras de falar, sotaque, entre outras situações. Pensa no português brasileiro e o português de Portugal, por exemplo. Além da pronúncia ser muito diferente, você também tem palavras diferentes. No inglês isso também acontece. Então, se você compara o inglês dos Estados Unidos para o do Canadá, australiano, daí você tem o inglês britânico, não somente a questão da diferença de pronúncia, mas também de vocabulário você também encontra diferenças, tá? Então, esse exercício é justamente sobre isso. Nós temos aqui as palavras pop, candy floss, housecoat, runners, parkade e knapsack. Se eu falar a tradução agora, eu vou dar a resposta para vocês. Todas essas palavras, elas são utilizadas no inglês canadense, vamos assim dizer. Eu quero que vocês escrevam aqui na frente o que elas significam. Se porventura você já souber inglês, você escreve em inglês, não tem problema. Ótimo, ok? Caso contrário, pode pôr em português. As imagens que eu coloquei aqui são justamente para ajudar vocês a identificarem os significados para o inglês americano, vamos assim dizer. Então, nós temos aqui, olha, uma mochila, algodão doce, temos um estacionamento, uma lata de refrigerante, temos aqui temos um tênis, né, um par de tênis, e aqui nós temos um roupão, né, que usa depois do banho, mais ou menos, são essas as imagens que a gente tem. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem escrever, tá, o significado dessas palavras do inglês canadense para o inglês americano. Vamos lá.
Então vamos comparar aqui os tipos de inglês, né? Vamos assim dizer. Pop, soda, que seria refrigerante. Candy floss, cotton candy, que seria algodão doce, né? Então, no Canadá eles falam candy floss. Housecoat seria robe, que é o roupão ali. Seria housecoat, bem ao pé da letra, seria casaco de casa, né? Que você usa dentro de casa. Runners, sneakers, sneakers, tênis. Runners no inglês canadense, né? Se bem ao pé da letra eu pudesse dizer, seria corredores, algo assim. Parkade would be public parking lot. Seria o estacionamento público, ok? Para carros. E o knapsack would be backpack, mochila, ok? In Canada, knapsack, ok? All right. Before reading, number 1. Read some information about Canada and write T for true or F for false. Nós temos aqui algumas informações sobre o Canadá. Eu vou ler com vocês aqui primeiramente, depois eu vou dar um tempinho para vocês poderem escrever verdadeiro ou falso, se elas de fato são verdadeiras a respeito do país, ok? A. Canada is the second largest country in the world. Ok? B. Canada has 4 official languages. Então, a letra A, eu estou falando que ele é o segundo maior país do mundo. E na letra B, eu estou afirmando que o país tem 4 línguas oficiais. C. Spanish is one of the official languages spoken in Canada. Spanish, espanhol, é uma das línguas oficiais falada lá no país. And Canada stays in North America. E o país, Canadá, né, fica na América do Norte. Vou dar um tempinho bem rápido, pois é bem simples, para vocês poderem marcar true or false. Então vamos ver o nosso verdadeiro ou falso aqui, olha.
Canada is the second largest country in the world. True, ok? Perde só para Rússia. B. Canada has 4 official languages. False. Não tem 4 línguas oficiais, são 2, ok? C. Oficial, ok, pessoal? C. Spanish is one of the official languages spoken in Canada. False. Como a gente viu, acho que no primeiro slide ali, as 2 línguas oficiais são francês e inglês, não espanhol. And D. Canada stays in North America. True. Né? O continente em que se encontra o país é lá na América do Norte. Ok. Canada and its languages. O título do nosso texto, né? Canadá e suas linguagens, e suas línguas. Então vamos fazer a leitura, daí já a gente conversa sobre a tradução. Olha só. Canada is as big as the USA. The American population is higher than the Canadian one. Despite that, Canada has 2 official languages. It means that all public services provided by the federal government are in English and in French. But only 18% of Canadians speak both languages. A província, se não me engano, a província de Quebec, o forte é o francês. Mas todo o serviço do governo federal está nos 2 idiomas no país inteiro. Mas apenas 18% da população canadense fala as 2 línguas. 59% da população fala o inglês como língua nativa, 23% fala o francês e 18% da população falam outras línguas não oficiais, como eu botei aqui, como português, italiano e o chinês, entre outras. E além dessas línguas, também tem aquelas que são faladas pelos indígenas no país, ok? Então, o número de línguas faladas é muito maior, ok? Sendo assim, reading for general information, lendo para ter uma informação mais geral. Which graph represents the information from the text? Eu tenho 3 gráficos e eu quero que você me diga qual é o gráfico que representa a informação sobre as línguas English, French and non-official e não oficial no texto. Vou dar um tempinho para você olhar o texto novamente, analisar o gráfico e falar e daí a gente vê junto qual é o gráfico correto, ok? Vamos lá.
Então, olha só, pessoal. O texto falava que 59% da população fala inglês, 23% o francês e apenas 18% falam línguas não oficiais. Portanto, o gráfico 1 seria o correto, né? Porque o inglês, né, da cor azul, é justamente o que representa o maior número. Daí o francês em segundo e, finalmente, as línguas não oficiais, que está representado pela cor verde. Então, a resposta certa aqui seria graph number 1, ok? Now, reading for detailed comprehension. Agora para uma compreensão mais detalhada. E o texto está aqui embaixo para vocês poderem olhar para responder. Number 1. What are Canada's official languages? Number 2. What are the non-official languages associated with immigration? Ok? Então eu quero que vocês escrevam quais são as línguas oficiais e quais que são as não oficiais que são faladas no país que está associada à imigração, né? Pessoas que vieram de outros lugares, de outros países. Vamos responder e daí a gente já confere. Então, vamos lá. Quais são as línguas oficiais? English and French, ok? As línguas oficiais são o inglês e o francês. And the non-official languages associated with immigration. E as línguas não oficiais que são associadas com a imigração. O que significa? Que não são as indígenas, que não é do povo que é de lá, mas que vieram de outros países. Portuguese, Italian, Chinese and others. Completem no caderno de vocês com and others e outras, porque não são somente essas, ok? Alright. Bom, vamos seguir agora e eu vou ensinar para vocês um pouco sobre o comparativo, tá bom? Nós teremos basicamente, vamos falar sobre 2 tipos de comparativos nessa aula aqui.
tá? E os exemplos que eu coloquei aqui são exemplos que eu tirei do texto também. Então, assim, ó, see the example, veja o exemplo. Canada is as big as the USA. Esse as significa tão quanto. E esse comparativo ele é usado para expressar igualdade. Então, as, tão quanto, ele é utilizado para expressar o comparativo de igualdade. E a estrutura, gente, é justamente assim, ó. O adjetivo, ele vem no meio do as e do as, ok? Então, quando eu digo aqui, Canada is as big as, o Canadá é tão grande quanto the USA, quanto os Estados Unidos, ok? Então, esse é o comparativo de igualdade. As, adjetivo, as. More examples. Mais exemplos, ó. Canada is as cold as Russia. O Canadá é tão frio quanto a Rússia. Estou comparando os dois países de forma igual. As cold as. Tão frio quanto. Canada is as beautiful as France. O Canadá é tão bonito quanto a França. Estou comparando dois países de novo, de forma igual. As beautiful as. Ok? Então, esse daqui é o comparativo de igualdade. Vamos seguir aqui, ó. Now check the following example. Agora vamos checar um outro exemplo que diz assim. The American population is higher than the Canadian one. A população americana é maior do que a população canadense. Aqui nós já temos o comparativo de superioridade, quando que você fala que uma coisa é mais que a outra. Então, olha só. Adjective ER mais o than é usado para expressar o comparativo de superioridade. Esta estrutura é usada somente para adjetivos curtos. Antes de eu falar qualquer outra coisa, o que eu quero dizer com adjetivo curto? É justamente o tamanho da palavra, tá ok? Então, assim, algumas gramáticas trazem uma situação de quantidade de sílabas, mas não foquem nisso. Pensa justamente no tamanho, uma palavra maior e uma palavra menor. Se a gente comparar aqui, por exemplo, olha só, eu pus aqui a palavra fat, que significa gordo, né, um adjetivo gordo, intelligent, inteligente. Repara no tamanho, né? A palavra fat é curta, é menor. Então, essa regra que eu estou falando se encaixa para esse tipo de adjetivo. Não estou dizendo que é necessariamente com 3 letras, tá bom? Mas adjetivos curtos. Se você comparar aqui, você vê nitidamente a diferença, tá? E como que funciona? Você vai acrescentar o ER no adjetivo e coloca a palavra than, que significa que. Então, assim, high significa alto, higher, mais alto. Então, é só você acrescentar o ER que você forma o grau de superioridade do comparativo. Então, a população é maior, é mais alta. No caso aqui eu falei alto, né? Mas é maior. Que para a população a gente fala maior. Então, você acrescenta o ER, than, que significa que. Right? Então, olha só. High, alto, higher, mais alto, né? No caso aqui, gente, a palavra tall também significa alto. Mas o tall é no sentido de altura mesmo, tá bom? A palavra high é no sentido, por exemplo, de um salário mais alto, quando eu falei que a população é maior, ok? Então, ó, high, higher, tall, taller, pretty, prettier. A palavra pretty terminou com Y. Se antes do Y vier uma consoante, você substitui o Y pelo I e acrescenta ER. Pretty, prettier. Bonita, mais bonita. Slim, slimmer. Slim significa magro. Ah, professor, apareceu uma outra letra M. Dobrei o M ali, né? É o consoante, vogal, consoante, o famoso CVC. Quando as 3 últimas letras terminam em CVC, ó, consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante. Slimmer. A mesma coisa aconteceu com fat, gordo. Fatter, ou fatter. Ok? Dobrei o T porque é consoante, vogal, consoante. E as 2 últimas aqui são as irregulares. Assim como no português, você não fala mais bom, você fala melhor. Você não fala mais ruim, você fala pior. Então eu tenho aqui good, better, bom, melhor, bad, worse, ruim, pior, ok?
Vamos ver alguns outros exemplos aqui, ó. Canadians are taller than Mexicans. Não sei se é verdade não, tá, gente? Só um exemplo. Dizendo aqui que os canadenses são mais altos que os mexicanos. Então, eu estou comparando no caso, dois povos, digamos assim, né? E tall é um adjetivo curto, então eu coloco ER, taller than. Canadian girls are slimmer than Canadian boys. As garotas canadenses são mais magras do que os garotos, ok? Então, slim é um adjetivo curto. Você coloca o ER. No caso aqui, dobrou o M porque é consoante vogal consoante. Cold weather is better than hot weather. Que o clima frio é melhor que o clima quente. Só um exemplo. O better é o irregular, né? De good para better. Melhor, que não existe mais bom. Did you understand it? Deu para entender? Vamos praticar um pouco aqui então, olha só. Number 1. Fill in the adjective given in the correct form of the comparative. É para você preencher as lacunas com o adjetivo que foi dado ali entre parênteses. Daí você precisa ver se vai ser o de igualdade. É o de superioridade, que o adjetivo é curto, você coloca o ER, ok? Não vou traduzir nada aqui não, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, daí já já a gente corrige. Vamos conferir então? Então, olha só. Na letra A, entre parênteses, eu tenho o adjetivo fat, que significa gordo ou gorda, ok? E aqui eu estou comparando duas pessoas, né? My father, minha mãe, and my father, meu pai. So, my mother is fatter than my father. Estou dizendo que a minha mãe é mais gorda que o meu pai, ok?
Fat é um adjetivo curto, então a gente coloca ER, só que ele é consoante vogal consoante, né, o CVC, então você dobra a última consoante, que nesse caso aqui é a letra T. E outra coisa, a gente sabe que é comparativo por conta do than. O than, que significa que, ele sempre vai vir junto ali depois do adjetivo. B. English is as important as French. O inglês é tão importante quanto o francês. É de igualdade, e eu sei que é de igualdade por vários motivos. Primeiro, eu já tenho as aqui, então tem que ter o outro, porque as, adjetivo, as. Então, quanto, né? Outra situação. O adjetivo important, ele é um adjetivo longo, então ele não se encaixa nessa regra do adjetivo curto de colocar o ER. É uma outra regra que a gente vai ver depois. Ok? Então, por isso que não teria como você... Não existe importanter. Não existe isso, ok? Então, por esse motivo e o fato de ter o as é igualdade. C. My sister is prettier than my brother. Minha irmã é mais bonita que meu irmão. Pretty, adjetivo curto, terminado em Y. Antes do Y veio uma consoante, tira o Y fora e acrescenta o I, ER. D. Cold days are worse than hot days. Que dias frios são piores que dias quentes. Aqui, eu não sei vocês, tá? Mas muita gente acaba errando. Bad. Vai lá e coloca o ER, né? Não. Lembra que o bad, assim como o good, ele pertence aos irregulares, porque assim no português a gente não fala mais ruim, a gente fala pior. Então bad passa para worst, ok? Fine. Let's practice a little bit more. Vamos praticar um pouco mais no nosso quiz. Então vejam aqui, ó. Eu tenho duas situações. Canada is than Chile. Então estou comparando aqui o Canadá com o Chile. E aqui eu estou comparando o chocolate com a pizza. Não vou falar mais nada. Vou dar um tempinho para vocês poderem marcar a resposta certa, daí a gente já conversa.
Vamos corrigir o nosso quiz? Então, olha só. Canada is bigger than Chile. Professor, por que não pode ser a letra A? Quando eu falo que o Canadá é maior que o Chile. Justamente porque o adjetivo big é consoante, vogal, consoante, CVC. Quando isso acontece, você dobra a última consoante, que nesse caso aqui foi a letra G, e acrescenta o R. Chocolate is as good as pizza. Letra A é o comparativo de igualdade, que o chocolate é tão bom quanto a pizza. A mais pura verdade. E daí é o comparativo de igualdade, já tem o S ali. Ok? Bom, chegamos ao final de mais uma aula, pessoal. E na aula de hoje, a gente conversou um pouco sobre o Canadá, conhecemos algumas coisas a respeito das línguas que lá são faladas, né? Algumas curiosidades sobre isso. E a gente começou a conversar também sobre os comparativos. Focamos no comparativo de igualdade e no comparativo de superioridade para adjetivos curtos. Ok? So, guys, thank you very much for your patience and see you next class. Bye bye.